Fala, intercambista! Bem-vindo a mais um episódio do BeltaCast. Hoje nós vamos falar de um destino que ainda não foi citado aqui no nosso podcast e com uma convidada que tem propriedade para falar. Bruna De Natale, bem-vinda! Finalmente! Sim, estávamos marcando essa visita aqui no podcast, mas é muito bom te ter aqui. Muito obrigada pelo convite. Já vou te deixar falar, né? Mas para quem não acompanhou, né, o ano de 2024 da Belta, a gente falou bastante sobre esse destino, né? A gente veio com a capa da revista por aqui, que fica melhor para ver, da Nova Zelândia. Então, tem muito material para você que está assistindo esse episódio, que caiu aqui no nosso vídeo, quer entender um pouquinho melhor sobre a qualidade da educação, as opções, né, de intercâmbio para Nova Zelândia. Eu recomendo, termina esse vídeo e aí depois entra lá no nosso site, tem a versão online, mas você também pode pedir, a gente manda gratuitamente para todo o Brasil e aí você pode ter aí na sua casa um exemplar da nossa revista. Já sai a nova, mas vamos focar na Nova Zelândia hoje, né? Então, por favor, Bruna, se apresente, fale um pouquinho sobre você, como você entrou nesse meio de intercâmbio, como o bichinho do intercâmbio te picou, como que foi o começo de tudo. Tēnā koutou katoa, no Parihi, Potukara, Meitare, Okutipuna, Keite Noho, Aonki, São Paulo, Parihi, ko Bruna De Natale, toku inhoa, tēnā koutou, tēnā tato katoa. Então, já que vamos falar de Aotearoa, Nova Zelândia, nada melhor do que começar com uma saudação em Maori, já para entrar no clima, né? No clima cultural da Aotearoa, Nova Zelândia. Então, essa minha introdução, né? Eu saúdo a todos, né? Olá a todos. Eu aviso que os meus ancestrais, eles são daqui do Brasil, de Portugal e da Itália, que eu moro em São Paulo, aqui no Brasil, que meu nome é Bruna De Natale, e termino agradecendo hoje pela audiência, né? Não por estarem aqui, mas estão de espírito presente. Sim, todos. Sim. Bom, eu falando um pouco, né, sobre Education New Zealand Manapoke Teao, eu estou hoje como gerente de desenvolvimento de mercado da Education New Zealand Manapoke Teao, que é a agência do governo neozelandês para a educação neozelandesa a âmbito internacional. Então, nós divulgamos e promovemos a educação neozelandesa em todos os âmbitos, né? Então, desde um curso de inglês até um pós-doc, e a gente faz... a gente vai entrar um pouco mais em detalhes mais adiante. E para quem está me escutando, né, nos escutando, eu gostaria também de me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos escuro. Estou com uma blusa de folhagens verde, com um terninho verde também. E também gostaria de falar que eu estou usando o punamo, também falando um pouco da cultura maori, que é uma pedra verde cultuada pelos povos originários da Nova Zelândia, né, pelos maori. E eu ganhei, inclusive, de uma tribo, de uma iwi. Eu fiquei muito emocionada quando eu ganhei, tem um significado muito especial essa pedra para os maori. E, bom, como que o bichinho do intercâmbio me picou? Primeiro que eu fui picada indiretamente ainda quando eu era estudante do ensino médio, pela minha família, que acabou morando durante 7 anos fora do Brasil. Então, eu terminei o meu ensino médio e iniciei o meu ensino superior na Venezuela, isso na década de 90. E depois a gente teve uma passagem muito rápida pela Costa Rica, onde eu também cursei ensino superior. E depois, aos meus 24 anos, eu fui au pair nos Estados Unidos. E aí, sim, foi um intercâmbio para valer, que eu fiz sozinha, sem a minha família. Então, eu posso falar com propriedade sobre high school fora do Brasil, ensino superior fora do Brasil, estudo e trabalho. Então, eu tenho... É uma coisa muito apaixonante, né? Quando você sente até onde um segundo, um terceiro idioma te leva, é algo que realmente é muito emocionante. E eu acabei entrando no mundo da Aotearoa Nova Zelândia através do turismo, da agência de turismo. Assim como temos a Education New Zealand para a educação, tem o Tourism New Zealand. Eu trabalhei num período curto de tempo, um semestre, e em janeiro de 2020, aquele fatídico ano da pandemia, foi quando eu entrei para a área de educação, dentro do consulado da Nova Zelândia, que fica aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Perfeito. Por isso que quando eu falei que você tem propriedade, é que realmente, não só falando de Nova Zelândia, né, mas de toda essa história que você percorreu, de todos esses passos. Então, a gente tem episódio aqui no BeltaCast sobre destinos diferentes. Eu acho que Nova Zelândia, Venezuela, Costa Rica, são todos destinos diferentes e encantadores, né? De cada um do seu jeito, assim. Com certeza. E eu acho que
não tem nem 5 minutos de conversa e você já trouxe tanta riqueza cultural que a Nova Zelândia tem. Eu acho que isso é um ponto que encanta muito, né? O respeito pelos povos originários, o respeito pela cultura, pela história, né? Eu acho que o Brasil poderia se inspirar um pouco nisso também, né? Porque a gente vê eles falando com tanto brilho no olho, né? Com tanto orgulho, realmente. Eu acho que foi uma das coisas que a gente quis também trazer a Nova Zelândia, né? Como esse destino para os estudantes. Só falando da revista, eu estava entregando a revista no Enem, né? Entregando para os estudantes, para os pais e tudo mais. E aí, uma pessoa, um homem, pegou a revista e começou a cantar o hino da Nova Zelândia. Nossa. Em Maori para mim. Eu falei, gente, olha isso. Como você vê que a cultura, ela vai se multiplicando, se disseminando. Então, é muito bacana tudo isso que você trouxe pra gente, todo esse reconhecimento, assim, né, de cultura, e que a gente vai falar mais ao longo do episódio. Inclusive, já que a gente está falando da revista, eu acho interessante mencionar o porquê de já na capa ter o Aotearoa Nova Zelândia. Sim. Então, Aotearoa é o nome da Nova Zelândia em Maori, mas não é a tradução de Nova Zelândia em Maori. Aotearoa significa a terra da longa nuvem branca. Então, foi assim que a terra foi vista do mar, né, pelos povos originários, quando eles avistaram a Nova Zelândia, e eles deram esse nome de Aotearoa porque pairava sobre a terra uma longa nuvem branca. Então, nós temos lá na Nova Zelândia, né, tanto o nome Nova Zelândia, que depois, com os britânicos, com a chegada dos britânicos, eles deram esse nome, mas Aotearoa é como os maoris se referem ao país. Perfeito. Então, você que está assistindo aí, todas as vezes que a Bruna falar Nova Zelândia, com certeza ela vai falar Aotearoa. Exatamente. Porque é realmente essa representatividade dos dois jeitos, né? De como os povos denominaram a ilha, né, ali, e como depois veio o nome do país. Bom, mas aí falando de Nova Zelândia, né, você já trouxe aí uma curiosidade a respeito do nome. O que mais você pode falar desse destino para o intercambista que está procurando ali, né, um destino diferente, sair ali do óbvio, né, por mais que é muito reconhecida, muita gente já conhece, né, a gente já consome bastante coisa, tem filmes que foram gravados, né, muita coisa que já acontece lá. Mas quais são ali os principais pontos para quem chegou nesse vídeo e quer conhecer a Nova Zelândia ali? Perfeito. Bom, primeiro falar que a Nova Zelândia é um país localizado na Oceania, próximo da Austrália. É um país com um pouco mais de 5 milhões de habitantes, dividido entre as ilhas Norte e Sul, onde basicamente mais de 70% da população acaba ficando mais concentrada na Ilha Norte, devido ao clima. Então, a gente pega, né, estamos no mesmo hemisfério, então uma das coisas interessantes para os estudantes brasileiros é o calendário escolar ser o mesmo. Então, isso acho que é uma vantagem muito grande, saber que férias de verão é ao mesmo tempo que é aqui no Brasil, as de inverno também. Então, para se programar é melhor para quem quer fazer um semestre só fora, ou aproveitar as minhas férias de verão, minhas férias de inverno. Isso já é muito bom, porque essa similaridade dos calendários ajuda. A Ilha Norte, como eu estava falando, ela é mais quente, então por isso que acaba concentrando a maioria da população. Porém, é na Ilha Sul onde a gente tem as paisagens mais lindas, onde esses filmes que você estava mencionando foram gravados. Então, a gente fala, né, desde Senhor dos Anéis, O Hobbit, tanto que o Hobbit ainda tem, né, a cidade de Hobbiton, que ela nunca foi, né, desinstituída, então virou um ponto turístico, né, tanto que existe o Hobbit Day, que é celebrado em setembro. Então, o cineasta Peter Jackson colocou a Nova Zelândia aí no mapa. E a Nova Zelândia ela é reconhecida por muitos esportes de aventura, quando a gente fala de turismo, né? Então, as pessoas acham que a primeira coisa quando você fala de Nova Zelândia, ou vão trazer os esportes de aventura ou a parte maori mesmo, né? A cultura maori. Mas a Nova Zelândia ela é reconhecida internacionalmente como um dos melhores destinos de estudo. O sistema de ensino neozelandês ele é reconhecido como um dos melhores do mundo. Então, o estudante que busca qualquer tipo de curso, ele vai estar muito bem servido na Nova Zelândia.
Perfeito. Você já trouxe, eu ia perguntar quais são os benefícios, né, de estudar na Nova Zelândia, mas você já trouxe alguns pontos. Se você puder ali enumerar quais são esses maiores benefícios, né, acho que todos os países têm benefícios e coisas boas, né, para agregar, mas no caso da Nova Zelândia, quais são esses benefícios? Olha, eu acho que a qualidade do ensino é uma das questões primordiais, porque realmente é um ensino diferenciado. O acolhimento do povo neozelandês mesmo, né? Por mais que nós tenhamos um mix de nacionalidades muito grande, os kiwis, né, como eles são chamados, né, os neozelandeses, eles são muito acolhedores e muito semelhantes aos brasileiros. Então não tem aquela frieza toda europeia ou americana, às vezes, que a gente está acostumado a abraçar, a dar beijinho, e eles também cumprimentam desse jeito. Então eu acho que o brasileiro ele se sente muito à vontade quando ele está na Nova Zelândia por esse acolhimento. Quando a gente fala também de questões práticas e que também podem levar a uma decisão mais assertiva, eu gosto muito de ressaltar a segurança do país. A Nova Zelândia é um dos países mais seguros do mundo. E eu gosto muito de ressaltar também a segurança para mulheres. A gente sabe, né, que ser mulher hoje em dia não é muito seguro, dependendo do lugar para onde você vai, que a gente passa por algumas restrições. E na Nova Zelândia é algo que eu sempre gosto de mencionar. Outro ponto forte, principalmente para menores de idade, a Nova Zelândia ela tem um código de ética para o estudante internacional, que é o Code of Practice. E todas as instituições que recebem alunos internacionais são obrigados a estarem dentro dos parâmetros do Code of Practice. Então, as agências que vendem os intercâmbios precisam seguir o que está instituído no Code. As instituições lá, as escolas lá precisam seguir à risca o que está dentro desse código. E o que esse código garante? A integridade física e mental do estudante internacional enquanto ele estiver estudando na Nova Zelândia. E entre os dólares, a gente sabe, né, como que está essa situação financeira hoje em dia nos demais países, o dólar neozelandês é o dólar mais econômico entre todos eles. Então, eu sempre falo, por mais que seja uma ilha, né, a gente sabe que a ilha acaba tendo, né, muitos itens importados, mas eu sempre falo para os estudantes, quando você tem que fazer uma planilha, né, com tudo, com os gastos, né, as despesas com a escola, transporte, alimentação, moradia. Na ponta do lápis, quando você faz essa somatória total e quando você multiplica, né, pela cotação, que varia entre 3,15 e 3,30, aí você vai ver que realmente o dólar neozelandês é o que compensa mais comparado com outros. Eu acho que esse último ponto que você falou, né? Eu vou voltar nos outros, sim, mas esse em específico, eu acho que é muito bom contar com o apoio de uma agência, justamente para ela te falar quais são as coisas que você tem que colocar nessa planilha, quais são os gastos que você tem que prever. Às vezes a pessoa acha que vai sair muito mais caro do que de fato é, né? Ou não estava contando com um gasto que vai ser muito, né, relevante. Para todo esse planejamento financeiro, é importante você ter essa agência que vai te orientar, né, que vai te ajudar em ter todo esse suporte. E, ao mesmo tempo, é bom saber que o governo também se preocupa, né, como o estudante está indo para lá, né, com certeza, como ele vai se manter lá, como ele vai, até a parte mental que você falou, né? Como que foi ele vai... muito utilizada durante o Covid, né, a pandemia de Covid. Então, muitas pessoas da Nova Zelândia, como vocês sabem, ficou fechada, né, com a fronteira fechada por 2 anos. Então, a parte de psicólogos, ela foi muito acionada através desse código. Então, quando a gente fala que funciona mesmo. E a outra segurança que dá, tanto para quem está vendendo como os agentes de intercâmbio, como para os estudantes que estão comprando, é saber que se algo acontece com a instituição lá, vamos supor que uma escola venha à falência ou aconteça alguma coisa com a instituição, na verdade, quando o estudante ele paga a matrícula, ele, né, faz todo esse acerto financeiro, esse dinheiro ele vai, porque a gente chama, né, de um pote do governo. Então, isso fica nas mãos do governo, porque se acontece algo com a instituição, o governo tem como realocar esse estudante para outra instituição de ensino e ninguém sai lesado. Então, isso também é uma outra segurança que os alunos, né, que os estudantes podem encontrar. E essa informação é muito importante para os agentes que ainda não trabalham com
a Nova Zelândia, né? Conhecerem como que funciona o país, entenderem um pouco das regras. Nós, como Belta, né, promovemos muitos treinamentos, né, e apresentações junto com vocês para trazer toda essa informação para as agências, mas de repente alguma não é Belta, né, e está assistindo a gente. e mesmo as Beltas, né, tem muitas franquias pelo Brasil. Sim. Então, às vezes, né, a gente faz um treinamento com um diretor ou outro, então é legal disseminar essa informação para que todo mundo saiba. Que eu acho que é justamente esse cuidado, né, que o país tem com esses mínimos detalhes que garantem, igual você falou, a segurança, mas também a qualidade no ensino, que é muito reconhecida. Então, eu acho que isso é um cuidado que não é mais um estudante que está indo, mais uma pessoa para somar, mais um negócio ali. É realmente a experiência completa com qualidade, para que ele, se ele sai ou se ele continue, se ele for para outro país, né, que ele continue a jornada dele, mas que aquela experiência que ele teve na Nova Zelândia seja boa, né, e que ele repasse isso para as pessoas, porque eu acho que o melhor marketing do intercâmbio é o amigo que foi, que conta pro amigo, que é o famoso boca a boca, o primo, o tio. Então, isso porque passa realmente a verdade, né? O que a pessoa viveu. Lógico, cada experiência é única, cada pessoa tem, né, o perfil que a gente vai falar, as vontades, os desejos, né? Ou as metas, né, de vida, e ver o que vai bater ali com o seu caixa, né? Com o seu orçamento. Sim. Mas é legal você ouvir a experiência de outras pessoas para você, né, falar, eu acho que isso, né, às vezes me despertou alguma coisa legal ali. E aí, ainda falando, né, sobre o destino, eu queria que você destacasse para quem ainda não conhece muito, né, ou ainda não é muito bom de geografia, quais são os principais, né, quais são as principais cidades, na verdade, os principais destinos que a Nova Zelândia oferece para os estudantes. Legal. Bom, eu acho que a cidade mais conhecida é a cidade porta de entrada, né, que é a cidade de Auckland, onde desses 5 milhões de habitantes, provavelmente mais de 2 milhões deles se concentram na cidade de Auckland e nas redondezas. A cidade de Auckland é a mais cosmopolita de todas, então é onde você vai encontrar uma variedade de restaurantes, bares, cafés. Então, acaba sendo um lugar de muita procura, mas aquele famoso onde tem muita procura também acaba sendo um dos lugares mais caros que a gente encontra. Mas o custo de vida na cidade de Auckland acaba sendo elevado e, às vezes, você tem uma procura muito grande, é difícil conseguir vaga nas instituições, então eu gosto muito da cidade de Auckland, mas eu também gosto de falar assim, por que vocês não tentam outras cidades que a gente já chega lá? Quando a gente fala da cidade de Wellington, Wellington é a capital da Nova Zelândia, então muita gente confunde. Então, gente, lembrem-se, a capital da Nova Zelândia é Wellington. E Wellington é uma cidade linda também, é uma cidade onde fica o parlamento, é onde ficam as embaixadas, é como se fosse a Brasília da Nova Zelândia. E também tem uma gama assim, de lugares e museus, então tem uma pegada cultural muito forte em Wellington também. Queenstown é mais procurado principalmente para quem vai fazer cursos de inglês. E tem high schools também que aceitam alunos internacionais lá. Em Queenstown, como é uma cidade turística, o foco é 100% voltado para o turismo, então muitos estudantes eles acabam indo, quem tira o visto de estudante, que é acima de 24 semanas, se não me falha a memória, você pode trabalhar. É fácil você conseguir arrumar um emprego nessa área de hospitalidade, né? Então, você vai para os hotéis, bares, restaurantes, os pontos turísticos mesmo, porque na Ilha Sul a gente tem neve, né? Então, é um país que tem as praias, tem os rios, tem as cachoeiras, tem, né, as trilhas para as pessoas fazerem o hiking, mas também para quem busca neve, para quem busca esquiar, existe também essa possibilidade. Então, Queenstown é muito procurada realmente para quem vai, principalmente ficar mais ou menos 1 ano, 6 meses, e principalmente para cursos de inglês. E a cidade de Christchurch é outra que é onde tem uma das maiores concentrações de cafés, e é uma cidade muito linda também, muito procurada para high school, para cursos de inglês. E eu acho que das menos conhecidas, mas que eu gostaria de trazer aqui hoje, como eu comecei falando de cultura maori, quando a gente pega na Ilha Norte a região de Rotorua e ali a cidade de Hamilton, para quem busca uma imersão na cultura maori,
essas cidades eu indico, assim, de olhos fechados. E na Ilha Sul, eu gosto muito da cidade de Dunedin, que é próxima de Queenstown. É uma cidade universitária. Então, ali você encontra, né, onde fica a Universidade de Lincoln. Então, ali realmente é uma cidade que respira estudo. Tem high schools próximas também, você tem cursos de inglês. Eu acho que tem que sair do óbvio. Uma das coisas que só tem que prestar um pouco de atenção é que a Nova Zelândia, como ela oferece desde cursos de inglês até o PhD, né, vai depender muito a cidade que a pessoa queira morar. Às vezes ela não vai poder se dar ao luxo de falar, mas eu quero morar em Auckland, mas vamos supor que ela escolha um curso que só uma das 8 universidades tem e é no sul da ilha, sul. Uhum. Então, vai depender muito do que o estudante for estudar. Porque a gente está falando de uma ilha pequena, né? Então, realmente, a oferta e demanda vai realmente depender do que a pessoa busca no seu campo de estudo. Isso. E falando em o que a pessoa busca, é legal a gente relembrar, então, você já falou um pouco do que a Nova Zelândia oferece, mas ali, né, quais são os principais, né, o carro-chefe da Nova Zelândia para a educação internacional e também novas possibilidades, né? O que vem crescendo ou áreas que vem se destacando, né? O que o estudante, né? Qual o perfil do estudante que vai para a Nova Zelândia? Quais tipos de curso ele vai encontrar? Legal. Olha, quando a gente fala desde o curso de inglês, né? Como, né, brasileiro não tem o inglês como primeiro idioma. Precisa. Então, a gente precisa do inglês. Então, a gente tem uma procura muito grande por cursos de inglês. Posteriormente, nós temos muitos alunos de high school que vão também para a Nova Zelândia. Inclusive, alguns estados brasileiros têm programas também com escolas da rede pública. E também tem os estudantes particulares que também acabam indo né, com a própria família ou né, pagando pelo seu próprio intercâmbio. E quando a gente fala de educação superior, todos os cursos voltados para a sustentabilidade são super em alta. Quando a gente fala de tecnologias, quando a gente fala da indústria criativa, então games, cinema, quando a gente fala de efeitos especiais, por exemplo, o Avatar ganhou o Oscar de melhor efeitos especiais, e isso foi um Oscar 100% neozelandês. Então, as engenharias... mas, principalmente, eu volto para a sustentabilidade. Eu acho que os cursos voltados para sustentabilidade, natureza, essa relação que a gente tem dos povos originários com a modernidade, isso também é muito interessante. Como que os dois se conversam, se respeitam e se completam. Então, como que um tira lições do outro e, em conjunto, conseguem entregar... coisas que em outros países você não vai encontrar. Exatamente. Eu acho que essa é a diferença, né? Você está estudando algo, né, como a sustentabilidade, num país que se importa, de fato. Num país que vai realmente aplicar isso. Então, eu acho que para quem tem esse foco, né? E é até o que você estava falando, se a pessoa tem o foco nesse curso, ela não vai se importar muito, né? Se é na cidade tal ou na outra, né? O foco dela é aquele curso, naquela universidade, e ele vai para viver aquilo, né? Então, um curso de inglês, lógico, ele vai poder escolher a cidade que ele quer. Tem uma flexibilidade melhor, tem uma flexibilidade. Mas para esses cursos superiores, que é uma coisa que a gente vê pela pesquisa da Belta, né? Que vem crescendo ano após ano. As mulheres se destacando muito, né? Eu acho que cada vez mais focadas num crescimento, né, profissional, em novas oportunidades. E o intercâmbio abre portas inimagináveis. Então, a gente vê muito isso na pesquisa da Belta, realmente. O Higher Education, né? Todos os tipos de cursos, seja a graduação ou, né, um diploma, uma pós, um mestrado, todas essas oportunidades, né, em diversos países, vem somando, né, para que as mulheres e os homens também, a gente também gosta de homens, mas que possam, né, melhorar a sua vida, melhorar, né, a sua experiência profissional e tudo isso. Então, é muito importante ter esse direcionamento. E isso, a agência vai ajudar muito a você, né? Sim. Então, se você está aí procurando um intercâmbio na Nova Zelândia, entra no nosso site, que é www.belta.org.br. Lá você vai encontrar uma lista de agências. Bem na parte que está escrito Agência Selo Belta, tem um filtro que você coloca Nova Zelândia. E aí, ou qualquer outro destino, lógico, que você esteja procurando. Nova Zelândia.
Nova Zelândia. Então você coloca Nova Zelândia e lá vai aparecer a lista de todas as agências Belta que trabalham com esse destino. Então a gente tem algumas, né, que já trabalham e até deixar o convite para quem ainda não trabalha, né, conhecer um pouco sobre esse destino e trazer essa oportunidade para os estudantes. Com né? certeza. E aí falando, né, de agência, de estudante e tudo mais, o que é Education New Zealand, né, que é quem você está representando aqui, que é esse governo que está, né, aqui presente no nosso país, promovendo, né, esse destino, o que vocês fazem, né, tanto pelas agências, pelos estudantes, que lugares vocês estão, né, que eu acho que é importante a gente reforçar esse trabalho, que você faz muito bem aqui no Brasil. Então, quem trabalha no mercado de educação internacional e pensa em Nova Zelândia, na hora vem Bruna na cabeça. Então, é legal você expor também todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, junto também com a agência Galo, que vem trazendo o nome da Nova Zelândia em diversos meios, né, de comunicação, Sim. que é muito importante essa presença, né, para competir com outros destinos, não só competir, mas trazer oportunidades, né, e abrir portas, porque às vezes o estudante está ali, tá consumindo só algum tipo de conteúdo, ou até filme, série, né, que você fica induzido a ir por outros caminhos, mas quando você fala, você já pesquisou sobre a Nova Zelândia, ou você já pesquisou sobre, né, outros destinos, abre a mente deles, né? Com certeza. Então eu queria que você falasse um pouquinho quais são as iniciativas, né, da Education New Zealand para o mercado brasileiro. Eu vou começar então, já que, né, estamos com a Belta aqui, vou começar falando como que nós atuamos com os agentes. Somos parceiros Belta, então, né, além da capa da revista Belta, nós também estamos sempre participando das pesquisas, né, a pesquisa Selo Belta. Nós também, eu participo de todos os treinamentos que a Belta e eventos que a Belta oferece. Faço capacitação para os agentes de intercâmbio, né, das agências. Participo de feiras, mesmo de eventos do trade em si, como, por exemplo, a ICEF é um exemplo, tanto que tem até a ICEF, ela está divulgando um curso sobre Nova Zelândia, em conjunto com a Education New Zealand foi desenvolvido esse curso, esse treinamento para os agentes. Nós também, deixa eu ver o que mais, a gente faz também a parte de FAMILs, né, que são as viagens de familiarização dos agentes na Nova Zelândia, mas também nós trazemos as instituições neozelandesas para visitarem o Brasil e para terem esse contato direto com as agências aqui. Inclusive, em breve estaremos recebendo algumas instituições agora no mês de março, então estamos muito felizes aí com essa vinda, depois de muitos anos mesmo devido à pandemia, a gente está com essa retomada de visita. Para os estudantes, nós participamos de feiras, né, voltadas ao público final, né, feiras de estudantes, sejam elas de escolas, de universidades ou de empresas privadas. Temos um contato com a rede de alumnis também muito forte. E também nós, por sermos uma agência governamental, a gente tem toda essa parte de trabalho bilateral entre os países. Então, e isso eu estou falando nos 3 âmbitos, né? Então, desde o federal, ao estadual e ao municipal. Então, como nós somos ligados diretamente ao Ministério da Educação neozelandês, então eu posso ter esse contato direto com o Ministério da Educação, com o MEC aqui no Brasil, que eu represento o Ministério aqui no Brasil. Perfeito. Você falou, né, em alguns momentos, alguns pontos que eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais, se você puder falar, lógico. Claro. A questão, né, da parceria com as escolas públicas, né, e alguns estados que mandaram estudantes para fora. Sim. Eu acho que é legal a gente falar disso, porque muita gente pensa, intercâmbio não é para mim, eu nunca vou conseguir fazer. E existem várias maneiras de fazer intercâmbio. Hoje em dia, né, tem uma democratização. O próprio fato de você poder estudar e trabalhar, dependendo das semanas que você vai fazer o seu intercâmbio, já pode viabilizar um pouco mais essa realização desse sonho. Mas eu queria saber, né, como que foi, assim, eu vi você embarcando não sei quantos estudantes aqui de São Paulo, então, como que foi esse processo? Olha, essas são negociações que são feitas de governo para governo. Então, no caso dos governos estaduais, para com a Nova Zelândia. Eu vou pegar como exemplo o embarque da semana passada, que é o do programa do Estado de São Paulo, que chama Prontos para o Mundo, que está embarcando os seus primeiros estudantes para 3 meses de aulas na Nova Zelândia. Então, é para tudo, né? Aprimoramento de inglês, e também eles vão para cursar 3 meses do ensino médio, né? Do high school, lá nas escolas neozelandesas.
E a gente já está no 3º ano do programa Ganhando o Mundo, do estado do Paraná. E já foram mais de 650 estudantes da rede pública do estado do Paraná, e estão indo 200 estudantes daqui de São Paulo nesse primeiro ano, né? No primeiro ano do projeto. Então, é realmente isso. Você sendo de escola pública, fique de olho no edital da sua cidade, né? Quando saírem as informações, estudem, vai valer a pena, porque não é só a questão de nota, é presença em sala de aula, né? Tem todo um conjunto que o estudante ele precisa estar atento para cumprir todos os requisitos, e é uma experiência que muda, e foi muito bonito escutar isso dos pais e de diretores de escola, porque dependendo da cidade, como eles pegam um aluno de cada município, muda a vida não só do aluno, mas como da família do aluno, às vezes não só da escola, mas de todo um bairro, de toda uma cidade, porque é isso, às vezes seriam pessoas que nunca teriam uma oportunidade de realizar um intercâmbio e através, né, de um programa do governo estão tendo essa oportunidade. Isso é muito rico, é muito bonito de se ver, né, que as secretarias de educação dos estados estejam apostando, promovendo. É muito emocionante participar. Sim. E eu também queria falar que a Nova Zelândia, para quem não tem muito tempo, não pode passar 3 meses, mais de 3 meses, né, com visto de estudante, até 3 meses você pode entrar com o visto de entrada, com aquele Electronic Authorization. E você, até 3 meses, você só com essa autorização, você não vai poder trabalhar, mas estudar você pode. Isso facilita o processo, né? E deixa também mais em conta ali, né? Porque tudo que você vai facilitar, né? Tempo é dinheiro também. Então sai em menos de 72 horas, assim, é feito por um aplicativo no celular, é muito rápido. E assim, nós sempre indicamos aos estudantes realmente contar com o amparo de agências para fazer todo o trâmite, por quê? É tudo online. Então, o visto é online, as taxas, é tudo feito online. E os formulários são todos em inglês. Então, vamos supor, você é um estudante principalmente de inglês, né? Que ainda está indo para estudar, para aprender o idioma. Vai ficar um mês, né? Exatamente. Aproveitar as férias. Contar com o auxílio de uma agência que entenda do processo, que vai saber para qual tipo de visto vai aplicar, se é só uma autorização de entrada, se é um visto, para qual tipo. Que eu quero levar a família, meu esposo. Então, realmente, contar com esse auxílio das agências é muito importante. Perfeito, não precisei nem fazer a última pergunta, você já me respondeu. Então, eu já quero te agradecer, né, por ter aceitado participar do nosso BeltaCast. Espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que a gente tem conteúdo para fazer mais uns 3 episódios. É só chamar que eu volto. Só sobre Nova Zelândia, mas de coração, muito obrigada. Vou aqui aprender umas palavras maori no próximo episódio, quem sabe eu começo falando. Mas tem uma que você tem que saber, hein? Qual a que eu sempre falo? Que a hora. Óbvio. Então, obrigada, Bruna. Eu que agradeço pelo convite e agradeço a todos pela audiência. E qualquer dúvida, estamos em contato. O Desirê tem meu contato, é só pegar com ela. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Que hora?